O UOL entrevista o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Mineiro de São João del Rei, Andrade é engenheiro e presidiu a Federação de Indústrias de Minas Gerais por 2 mandatos, de 2002 a 2010. Em 2014, foi eleito presidente da CNI. Com mais um mandato, ficará no comando da CNI pelo menos até 2022. Como empresário, Robson de Andrade preside o grupo Orteng, conglomerado que fornece equipamentos elétricos e eletromecânicos. Para entrevistar Robson de Andrade, comigo está o meu colega do UOL Economia, Antônio Timóteo. Obrigada por atender a gente, presidente. Obrigada, Timóteo. Para começar um pouquinho aí, presidente, eu queria conversar, se eu pudesse fazer um resumo do que foi 2020 para a indústria brasileira, que teve que conviver aí com o coronavírus e uma realidade um pouco diferente. E aí, se o senhor puder também fazer uma rápida elucidar aí para a gente o que o senhor está esperando de 2021 para o setor como um todo. Bom dia, Carla. Bom dia, Timóteo. É um prazer muito grande estar conversando com vocês na UOL. E, Carla, esse ano realmente um ano completamente inesperado, atípico. Nós iniciamos 2020 com a previsão de crescimento da indústria em torno de 3%, e realmente no início do ano, janeiro, fevereiro, nós acreditávamos nessa possibilidade, os rumos estavam indo bem, quer dizer, a gente estava acreditando muito, tanto no mercado interno, no aumento do consumo, na melhoria do ambiente de negócios, mas também acreditando nas possibilidades de exportações, de acordos internacionais, acordo com a União Europeia, e muitos programas planejados para encontros em Tóquio, para encontros na Alemanha, encontro na França, nos Estados Unidos. Quer dizer, tinha uma agenda muito densa de negociações para esse ano. Logo no início de março, abril, nós começamos com essa pandemia. Foi um susto enorme, porque realmente nós estávamos tratando com algo completamente desconhecido e com muita desinformação, as informações que a gente tinha sempre desencontradas, e as autoridades também, muitas vezes, divergindo sobre conduta, sobre procedimento. Então, foi algo que assustou realmente não só a indústria, mas todos os brasileiros. E nós vimos, no primeiro momento, uma queda brutal do consumo, uma queda brutal das encomendas, cancelamento de alguns contratos e rompimento desses contratos, com uma consequente dificuldade das empresas, inclusive de entregar produtos, porque a logística também completamente paralisada no país. E a gente começou a trabalhar desde maio, a elaborar propostas, a discutir com o governo, retomadas, possibilidades de retomadas, medidas emergenciais necessárias para a retomada das atividades econômicas. E, ao final, primeiro, o governo foi realmente bastante ágil dentro das possibilidades da burocracia, que a gente entende que tem também dificuldades de determinadas medidas, mas nós tivemos medidas importantes, como a possibilidade de redução da jornada de trabalho, com a redução do correspondente hora trabalhada, a redução, o prazo, a postergação do prazo de pagamento de impostos, a aprovação do FGO, do FGI, que são fundos garantidores para empréstimos, e recursos que foram colocados à disposição dos empresários para capital de giro, para pagamento de salários. E isso foi dando mais confiança para o empreendedor, né, todas essas medidas.
um Congresso que trabalhou muito ágil também, um Congresso bastante reformista e aprovando as medidas necessárias. Então, isso, a partir de agosto, nós começamos a ter uma retomada da atividade econômica, principalmente aí da indústria, claro, o que se confirmou em setembro e outubro. Nós não tivemos muitas demissões na indústria, porque a indústria trabalha com... os trabalhadores são formados, são preparados, são trabalhadores qualificados, e a indústria tenta preservar os seus trabalhadores até em função do conhecimento das culturas da empresa, dos processos industriais. Isso fez com que a indústria demitisse, fosse o setor que menos demitiu. Nós tivemos aí agora, no mês de outubro, uma recuperação dos empregos, que quando você compara outubro com janeiro, nós já temos um saldo positivo de empregos esse ano. Por outro lado, quando você compara também a atividade industrial de outubro com janeiro, já foi também uma equiparação daquilo que vinha acontecendo em janeiro, em diversos setores. E isso foi bom para toda a indústria brasileira, quer dizer, essa retomada da atividade. Vimos aí de discussões sobre reformas necessárias ao Brasil, principalmente reforma tributária, reforma administrativa. E, com isso, o empresariado da indústria brasileira está vendo assim o ano de 2021 com mais otimismo. As expectativas positivas aumentaram, cresceram, e o empresário industrial tem visto as boas possibilidades para 2021. Presidente, deixa eu interromper o senhor um segundinho. O senhor entrou num ponto bastante interessante, que é 2021. A gente deve começar o ano de 2021 sem um auxílio emergencial e ainda com uma expectativa de desemprego no Brasil, né? A gente tem uma recuperação agora, o Brasil está criando vagas de emprego, mas a gente ainda tem quase 600 mil, um saldo negativo de 600 mil trabalhadores. Então, a gente vai se somar ao desemprego, tradicionalmente dezembro e janeiro são meses ali de desemprego, com o fim do auxílio emergencial, né, que tem ajudado muito o consumo, tem ajudado muito as famílias a consumir e a própria indústria a produzir. Como é que o senhor está avaliando as perspectivas para o início de 2021, tendo esse cenário um pouco incerto ainda, com esses componentes, e ainda sem uma vacina que vai poder liberar a população brasileira e global a algum nível de normalidade? Ô, Timóteo, olha, realmente você tem razão, porque o auxílio emergencial foi muito importante durante os 4 meses. Na realidade, esse auxílio injetou mais próximo de 250 bilhões de reais na economia. E isso, claro, que aumentou o consumo em setores como construção civil, materiais de construção, alimentos, fármacos, diversos setores foram beneficiados com esse auxílio. A gente sabe que existe uma grande preocupação dos investidores, dos brasileiros, com relação à questão do fiscal, que o Brasil tem hoje um endividamento muito elevado. Acho que o problema do endividamento não é o grande problema, porque a dívida, você tendo capacidade de pagar, aos poucos você consegue contornar essa situação, mas o que se espera para 2021 é de um auxílio bem menor, Bolsa Família, talvez um Bolsa Família ampliado, com outro nome, qualquer coisa desse tipo. Então, realmente, existe aí um fator de menos injeção de recursos na economia a partir de janeiro de 2021.
Isso é preocupante, mas a indústria, por outro lado, está buscando outros mercados. Uma coisa que foi importante nesse 2020 foi que o Brasil inteiro e o mundo também acabou entendendo isso, a importância de você ter uma base produtiva mais ampla, porque você não pode ficar dependendo apenas de um fornecedor, você não pode ficar dependendo apenas de um cliente, você tem que ampliar sua base de produção no Brasil. Claro que não dá para produzir tudo, mas a gente tem que aumentar essa necessidade da reindustrialização, do aumento da capacidade industrial brasileira foi muito importante. Nós vamos enfrentar essas dificuldades, mas, por outro lado, tem outras discussões que podem melhorar para 2021. Por exemplo, a discussão da reforma tributária, que continua bastante aquecida, é algo que pode melhorar o ambiente de negócios para 2021. Porque se nós conseguirmos realmente, e no início de 2021, ter uma reforma desse tributária, nós vamos mudar muito o ambiente de negócios no Brasil, dar muito mais segurança jurídica para as empresas, fazer com que os consumidores conheçam realmente o que é custo do produto, o que é impostos, o que são os impostos, e permitir que possa haver mais investimento com a desoneração dos investimentos e possa haver mais exportação com a desoneração das exportações. Nós continuamos trabalhando muito com alguns acordos internacionais, como o próprio acordo da União Europeia com o Mercosul, acordos internacionais com outros países que estão vendo possibilidade de crescimento nessa relação comercial com o Brasil. Então, a gente, mesmo com essa questão da redução do auxílio emergencial, a gente tem ainda uma perspectiva positiva. É claro que nós estamos partindo de uma base muito fraca. Nós vamos considerar um crescimento da indústria para o ano que vem, se nós considerarmos um crescimento aí na faixa de 3,5%, esse crescimento é sobre uma base do ano que vai ser uma base muito fraca, né? Então, não é algo muito assim, que seja muito bom. É bom porque você está crescendo, mas você ainda não vai conseguir recuperar totalmente o ano de 2020. Mas o que nós temos que trabalhar nesse ano de 2021 é para criar realmente as condições do Brasil ter um crescimento sustentável. E aí certas medidas são necessárias e urgentes. Você precisa da reforma tributária, você precisa da reforma administrativa, a manutenção do teto dos gastos públicos é fundamental que se mantenha o teto dos gastos públicos, que o Brasil possa conseguir o ajuste. Mas depois talvez a gente converse sobre a questão da reforma tributária. Eu quero perguntar sobre medidas que eu acho que vão também trazer atividade econômica para 2021. Por exemplo, a aprovação do marco regulatório do saneamento básico certamente vai trazer atividade econômica para 2021. Isso vai ser importante, porque tanto para investidores externos como investidores brasileiros tem muitas oportunidades. Se nós conseguirmos aprovar também, como já está bem avançado as negociações do Congresso Nacional, o marco regulatório do gás, vai ser outro ponto extremamente positivo. Então, a gente tem algumas medidas que podem ser alavancadoras de um crescimento para 2021, independente do auxílio emergencial. Presidente, o senhor falou aí da questão das reformas, da administrativa, da tributária, mas infelizmente esse ano elas já estão praticamente, né, abandonadas e vai ficar para o ano que vem, apesar do governo ter tentado muito, não teve sucesso. Qual que é a reforma tributária para a indústria perfeita? O que precisa mudar
o que precisa reformar nos tributos para que a indústria tenha, de fato, algum ganho. A indústria sempre gozou de diversos benefícios fiscais, né? O governo está querendo mudar, homogeneizar um pouco mais essa realidade. Qual é o ponto crucial da reforma tributária para a indústria? Ô, Carla, bom, eu não sei quanto tempo você vai me dar para te responder isso, porque posso fazer uma palestra sobre isso. Mas a gente não que eu tenha adoraria, presidente, mas é não que complicado. eu tenha todos os conhecimentos para fazer uma palestra, mas é porque o assunto é muito grande, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, com relação a incentivos fiscais, não só a indústria, mas todos os setores se beneficiaram de incentivos fiscais no Brasil. Por exemplo, o setor que mais tem incentivo fiscal no Brasil é o setor agrícola, que paga pouco imposto, paga pouca previdência social, é o que tem mais incentivo fiscal no Brasil, tem financiamento de longo prazo, financiamento a custo baixo, ainda tem seguros adequados. Então, por outro lado, por que a indústria sempre, por que todos os setores sempre procuraram incentivos? Porque os impostos no Brasil são injustos, são burocráticos, são complexos, e cada estado, cada município tem uma forma de cobrança, tem uma legislação diferente, e os impostos federais também são extremamente complicados. Então, o que nós queremos, nós falando pela indústria? Mais justiça e mais equilíbrio, e simplificação. Esses são os pontos básicos. Se você considerar que a indústria participa do PIB, e aí vamos arredondar para 21%, nós pagamos 34% dos impostos federais e nós pagamos 41% dos impostos estaduais. Então, você vê o desequilíbrio que existe. Por que isso? Porque é fácil cobrar da indústria. A indústria está centralizada, está localizada. Então, para as receitas, tanto dos estados como a Receita Federal, é fácil cobrar. Então, eles não abrem mão dessas cobranças enquanto esquecem outros setores. Então, nós queremos mais equilíbrio. É preciso que nós tenhamos um imposto único no Brasil, nós defendemos o IVA, um IVA nacional, mas, tendo em vista as dificuldades políticas, a gente até concorda com um IVA dual, que seria um IVA para os impostos federais e um IVA para os impostos estaduais e municipais, que esse IVA tem uma alíquota única, mesmo você tendo algumas exceções, como a questão da saúde, a questão da educação, a questão do transporte público, que você tem um olhar diferenciado, que o imposto seja pago no destino e não no estado de produção, né? Isso vai dar muito mais justiça, principalmente para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que você desonere as exportações completamente, desonere os investimentos, né? E que você crie regulações para cobranças de impostos. Por exemplo, hoje tem certos setores, certas atividades que não pagam imposto. Essa parte digital, essa parte de mídia, principalmente aqueles que têm plataformas no exterior, comércio eletrônico, quando você tem as plataformas no exterior, você não paga impostos no Brasil. Quando você tem os streamings, você não está pagando imposto no Brasil, você está pagando imposto lá fora. O mundo inteiro está muito preocupado com o comércio eletrônico de plataformas sediadas fora dos seus países. Então, isso daria muito mais, daria uma receita muito mais adicional. E, claro, quando você simplifica, você acaba com a possibilidade de sonegação, porque você vai ter os impostos muito mais evidentes, muito mais claros, com dificuldades de sonegar, e isso certamente vai aumentar muito a receita tributária sem aumentar os impostos. Nós somos absolutamente contra o aumento dos impostos. Eu não sei se eu dei um panorama geral para você daquilo que nós defendemos.
Presidente, ainda sobre a reforma tributária, há um debate em curso no país sobre a desoneração da folha de pagamento, né? E a eventual criação de um imposto digital que abarque aí uma parte do que o senhor mencionou, que são serviços digitais, transações digitais, e também pagamentos, né? Qualquer tipo de pagamento. Não está claro ainda qual é a proposta do governo. Mas eu estou trazendo aqui para o senhor esse debate por um ponto. O Brasil tem uma experiência de desoneração, né? Lá no governo Dilma foi concedido desoneração para vários setores da economia, e estudos acadêmicos e de outras de entidades de governo mostraram que as desonerações não cumpriram seu papel naquela época, que era de gerar empregos. Parte desses recursos se transformaram em aumento de salário, porque você tinha uma taxa de desemprego baixa no Brasil, e outra parte se transformou em lucro para os empresários. O senhor o senhor avalia que um novo processo de desoneração no Brasil, que seja amplo e restrito, ele vai resultar no aumento de contratação de trabalhadores no Brasil? Como é que o senhor avalia isso? Ô, Timóteo, você tem toda a razão. Quando a presidente Dilma fez a desoneração da folha, eu participei muito das discussões. Ali era para fazer a desoneração da folha apenas do setor de máquinas e equipamentos, que era um setor que vinha muito prejudicado, principalmente na competição com fabricantes internacionais, principalmente por causa de variação do dólar, do câmbio, dessa coisa toda. Mas acabou, por pressões diversas, ela beneficiando muitos setores, inclusive o próprio setor de serviços, mídia, alguns outros setores de serviços que foram beneficiados, o que não estava previsto na discussão inicial. Mas, por outro lado, a desoneração da folha, nos moldes como a presidente Dilma fez, realmente não gerou um emprego. Então, você percebe que o que gera emprego não é a desoneração da folha, o que gera emprego é o crescimento econômico, são os investimentos. O que vai gerar emprego no Brasil, e você disse que nós aumentamos aí, em média, 600 mil trabalhadores desempregados, hoje, com essa pandemia, é verdade, já vínhamos com um desemprego muito alto, muito elevado. O que vai fazer o retorno do emprego, a possibilidade de você contratar, não é a desoneração da folha. Porque se você desonerar a folha hoje e o país não crescer, você não vai fazer nada. Você não vai contratar ninguém, porque não tem mercado. Você não tem crescimento da produção em todos os setores. Então, o que vai fazer com que haja mais empregos, melhores empregos no Brasil, é o crescimento econômico, são os investimentos na infraestrutura, investimento na produção, a possibilidade de acordos internacionais para que nós possamos exportar mais. Isso é que vai dar emprego. Por outro lado, nós não somos contra uma desoneração da folha, nem poderíamos ser. Mas acontece o seguinte, sobre salário, sobre custo do trabalho. O Brasil tem hoje um custo do trabalho em torno de 28,6%. Desses 28,6%, 20% é da Previdência Social. A Previdência arrecada em torno de 370 bilhões de reais. Se você tirar 20% da Previdência, tá certo? Você não tem nada que substitua esse imposto, nem uma CPMF, dê o nome que quiser, chegaria próximo disso, chegaria aí 100, 140 bilhões, 120, mas nunca chegaria nos 370 bilhões que a Previdência arrecada. Então, a OCDE, os países da OCDE, com quem nós estamos aí procurando entrar, tem uma média de impostos de 14,6%, 14,8%. Quando você começa a olhar os países da OCDE, você vê que tem países que vão de 9% a 25%, a 26%. A média é 14,8%. Mas a França tem 26%, a Inglaterra 22%,
Outros países da Europa estão na faixa de 22, 21, 20, tem alguns com 9. Tem alguns países que têm um sistema de previdência diferente do nosso, o sistema de capitalização, cujo não tem a previdência social. Então, essas considerações, e alguns países da Europa estão fazendo uma redução da carga do custo do trabalho, mas elas estão aumentando um pouquinho no IVA e diminuindo um pouco nos encargos trabalhistas. No Brasil, nós poderíamos fazer isso, uma desoneração da folha gradual, um pouco no IVA, um pouco no aumento da arrecadação, que certamente um aumento da receita, que certamente uma reforma tributária vai trazer, e uma redução também proporcional ao aumento dos empregos, aumento da medida que você for aumentando, melhorando a economia, crescendo a economia, você pode balançar uma coisa com a outra. Então, você pode fazer um planejamento gradual dessa redução da desoneração da folha. Da mesma forma que nós estamos propondo a redução do imposto de renda. Hoje, o imposto de renda no Brasil é 34%, é elevadíssimo sobre o lucro. É dificílimo você calcular a base de lucro tributável, porque você tem uma série de penduricalhos que você soma, subtrai, diminui, considera, não considera. Nós estamos propondo uma redução desse imposto de renda à medida e uma tributação sobre dividendos. Porque hoje os dividendos, eles não são tributados, e se você passar a tributar o dividendo, você vai incentivar que os acionistas distribuam menos e aumente mais os investimentos nas empresas. E outro ponto que eu esqueci de dizer também, que vai aumentar a arrecadação, e que aí sim aumenta inclusive a arrecadação para a Previdência Social, é o que hoje chama-se de pejotização. Nós temos assim uma montanha de pessoas que recebem altos salários através de pessoas jurídicas e que pagam pouco imposto. Então, essas mudanças nós fomos favoráveis. Presidente, recentemente aí a gente teve as eleições, estamos no processo das eleições americanas, mas já declarado John Biden o vencedor. O presidente Jair Bolsonaro aqui, não, ele ainda reluta em confirmar e parabenizar, cumprimentar o John Biden pelo seu alinhamento com Trump. Eu quero juntar duas perguntas usando dois atores internacionais, os Estados Unidos e a China. Esse tipo de postura do presidente enfim, colocar ali determinados posicionamentos políticos e supostas amizades com o presidente Donald Trump atrapalha a indústria e os negócios do Brasil, e aí junto, ao mesmo tempo que ele mantém uma relação conflituosa ali com o governo chinês, isso de alguma forma trouxe algum tipo de prejuízo para a indústria brasileira? Carla, nenhuma avaliação nós temos de prejuízos com essas questões. Primeiro, porque essa questão do reconhecimento das eleições americanas é muito mais um gesto político. E aí o presidente, a decisão é dele, né? A decisão é do governo dele. Na economia, isso para nós não tem influência, porque o presidente, seja o Biden ou seja o Trump, a economia americana, a gente sempre teve excelentes relações com a economia americana. Os Estados Unidos são os nossos principais parceiros comerciais, continuarão sendo, e você muda um governo, mas você não muda completamente as relações comerciais. Então, a nossa expectativa
E de qualquer que seja a situação, a gente está trabalhando sempre para melhorar a relação com os Estados Unidos, porque como ele é um grande mercado consumidor, um grande parceiro tecnológico de inovação, nós temos essa relação de afinidade com os americanos. Nós não vamos ter problema. Com certeza, a gente está esperando melhorar essa relação e melhorar a relação comercial com os Estados Unidos. Bom, se Deixa eu só fazer uma outra observação, uma leve provocação aqui, presidente, que daí, essa semana também o presidente falou, fazendo uma crítica indireta ao Biden, de se acabar a saliva da diplomacia, usar pólvora. Os militares minimizaram essa declaração. Isso não abala mesmo, de forma alguma, a relação, mesmo essas declarações mais polêmicas do presidente? Olha, Carla, eu não vejo que abale a nossa relação, porque a economia é globalizada e tem funcionado no mundo. É claro que o setor público, os governos são muito importantes, principalmente nas negociações internacionais, comércio, não vou falar incentivos, mas os direcionamentos, claro que é importante. Mas a economia funciona um pouco à parte, um pouco independente disso. Certamente, quer dizer, na hipótese que nós estamos vendo hoje mais evidente de um governo do presidente Biden, né, o presidente sempre tem a grandeza também de saber quem são os seus parceiros, o que ele precisa fazer, e essas coisas sempre são construídas com diálogo. E momentos políticos é difícil de avaliar, porque você tem, por exemplo, nós já tivemos, nós vimos aí as últimas eleições na Argentina, onde o governo brasileiro tomou um determinado posicionamento, e hoje as relações comerciais com a Argentina são excelentes. E as relações do governo argentino com o governo brasileiro estão se retomando de maneira com tranquilidade. Né? A gente vê hoje um embaixador argentino no Brasil extremamente afinado com o crescimento da economia, com o desenvolvimento, e buscando essa harmonia entre os países. E, certamente, os embaixadores brasileiros estão fazendo o mesmo. Então, essas coisas eu acho que são momentâneas. E a mesma coisa se aplica para a China, presidente? A China é o seguinte, você veja que nessa pandemia, a dificuldade que o Brasil teve na dependência de insumos da China, porque não que a China não quisesse vender para o Brasil, mas que a China era o grande fornecedor de insumos para o mundo inteiro. Então, o mundo percebeu que não pode ficar na dependência da China como fornecedor de insumos e nem como fornecedor de produtos acabados. Isso é aquilo que eu falei com vocês do aumento da base de produção. Por outro lado, a China é um grande parceiro brasileiro na compra de algumas commodities, tanto de minérios, alimentos, grãos, celulose. Alguns produtos, a China é um grande parceiro comercial e vai continuar sendo. Mas, por outro lado, quando você olha, por exemplo, a produção de minério, são poucos fornecedores no mundo que têm a qualidade de minério para fornecer para a China. Quando você olha os grãos, são poucos produtores que têm uma capacidade produtiva para produzir grãos para poder vender para a China. Então, já se tentou, por exemplo, produzir grãos na África, não foi um sucesso. Então, eu acho que a relação com a China, a relação comercial com a China,
vai continuar fortalecida. O que nós queremos no Brasil é o contrário, é vender para a China mais produtos acabados e manufaturados. Nós queremos continuar vendendo minério, grãos, produtos agrícolas, porque quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio, você tem a parte agrícola e você tem a parte industrial dentro do agro. Quando nós estamos vendendo carnes, alimentos processados, isso é indústria. Quando você está vendendo, você está vendendo carnes que são processadas em frigoríficos, em grandes fábricas, embutidos, laticínios, tudo isso é indústria. Nós queremos aumentar a participação da venda para a China de produtos industriais, seja eles produtos do agronegócio, seja eles produtos de manufaturados. Presidente, queria voltar nesse assunto aí que o senhor mencionou de ampliação da nossa base de produção. Agora, a minha dúvida é como é que você compete com a China? Mão de obra mais barata, uma legislação mais flexível, e aqui no Brasil a gente ainda tem tantos desafios como a gente tem apontado aqui na nossa conversa. Quer dizer, e ainda você precisa de uma demanda global, né, por produtos. Como é que a gente consegue equilibrar essa equação para ampliar nossa base de produção aqui, tendo como principal concorrente a China, né, que tem uma condição mercadológica extremamente favorável em relação à nossa? Timóteo, fácil não é, mas o Brasil tem algumas vantagens. O que nós percebemos agora também é a capacidade das empresas brasileiras de fazer inovação e de assimilar tecnologia e de desenvolver produtos. Se você veja nesse processo da pandemia, onde houve uma grande necessidade de respiradores, o Brasil desenvolveu aí 4 empresas, 5 empresas desenvolveram respiradores de última geração, de excelente nível e que competem muito melhor com os produtos desenvolvidos na China até. Então, o Brasil tem uma capacidade industrial, inovativa e de tecnologia muito grande. O empresário brasileiro, além de ser empreendedor, ele e ser um empresário guerreiro, porque sobrevive há tantos e tantos e tantos anos num ambiente difícil de negócios interno. Então, e por outro lado, tem a vontade de desenvolver tecnologia, tem a vontade de desenvolver inovação, isso facilita o desenvolvimento de produtos competitivos. Por outro lado, o que vai nos dar competitividade com relação à China? Primeiro, a nossa competitividade brasileira está muito. A nossa falta de competitividade no Brasil está muito mais fora das nossas fábricas do que dentro das fábricas. Uma infraestrutura moderna e eficiente, que nós temos dificuldade, começa desde o problema dos portos, do transporte, dos fretes, o problema das exportações, da desoneração das exportações, é uma questão que nos tira muita competitividade. O trabalhador brasileiro tem se mostrado bastante produtivo e tem se mostrado hábil em aprender novas tecnologias e novas formas de trabalhar. O trabalhador brasileiro, da indústria, ele é muito capaz de aprender essas novas metodologias, processos, inovações, para poder aumentar a produtividade das fábricas brasileiras. Certamente, fazendo uma reforma tributária, o país crescendo, nós vamos ter mais condições de investir em sistemas e processos industriais muito mais avançados, né? Esse é um lado. Por outro lado, olhando do lado da China, a China também começa já de algum tempo para trás sofrer pressões por aumento dos salários baixos, porque todas as pessoas no mundo, ainda mais quando você começa a se internacionalizar, as pessoas querem ter mais qualidade de vida, ter uma remuneração melhor, uma qualidade de emprego melhor. Então, a China tem hoje pressões
que induzem a aumento das taxas do trabalho, dos salários. Por exemplo, a China até muito tempo não tinha previdência, não tinha plano de saúde. Hoje são coisas que começam a pressionar a produção chinesa e que certamente vai trazer um equilíbrio com os outros países. Claro que na China tem uma vantagem, que aí eu vou dizer entre aspas, porque pode dar algumas outras interpretações, mas ela tem muito menos burocracia porque ela tem um governo forte. Então, ela tem menos insegurança jurídica. Menos insegurança jurídica dá mais oportunidade para as empresas de todos os setores trabalharem de forma melhor. Olha, por exemplo, as questões ambientais. O Brasil é um dos países que a indústria tem a menor ou a melhor responsabilidade ambiental no mundo. E é uma das que tem menos emissão de CO2, e temos a oportunidade agora, no Brasil, de se transformar no país, no mundo, número 1, com relação à redução da emissão de CO2. Presidente, a gente já vai caminhando para o fim. Vou fazer mais uma pergunta, se o Timóteo quiser mais uma, e a gente tem que encerrar, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Infelizmente, o papo está ótimo, a gente poderia conversar ainda muito. Mas uma questão que também pegou em 2020 foi a questão do câmbio. O real foi a moeda mais valorizada aí no mundo, e isso impacta a indústria, né? Como é que o senhor viu? Assim, a gente teve um câmbio aí em patamares que não eram esperados. Como é que o câmbio afetou e deve afetar a indústria aí no próximo ano? Essa sua pergunta é muito difícil de responder, porque falar de câmbio é uma coisa realmente muito complicada, porque você vê esses dias, agora, essa semana, o câmbio chegou a 5,20, já foi para 5,40, quer dizer, o que acontece? Tem dois lados. O primeiro lado, que melhora as exportações brasileiras, torna o nosso produto mais competitivo. E o outro lado, negativo, é que torna a importação de insumos, componentes mais cara, né? Então, tem esses dois lados que a gente tem que considerar. Por outro lado, eu acho que o sistema brasileiro de câmbio livre é um sistema adequado. A gente vê que as flutuações são muito em função de declarações políticas, são muito em funções. Acontece a eleição americana, o dólar se valoriza ou desvaloriza, acontece um ruído na China. Quer dizer, hoje, a moeda internacional, que é o dólar, ela está aí sujeita às variações e às especulações. Isso tem um impacto para nós, claro, porque para as nossas exportações melhora bastante, para as nossas importações eleva um pouco o custo, e principalmente de insumos. Mas eu acho que esse câmbio, que está aí, vamos dizer, entre 5,30 e 5,50, talvez seja o câmbio normal. Quer dizer, eu não tenho, sabe, talvez seja o patamar adequado dessa moeda. Eu, francamente, não tenho expectativa do câmbio chegar a 4,90, 5, nem do câmbio chegar a 6. Então, eu acho que nós estamos com um câmbio adequado. Agora, é claro que, às vezes, uma declaração, uma saída de um ministro, uma declaração, uma eleição, isso acaba impactando um pouco, muito mais no mercado que especula do que na realidade da moeda. E o que nós temos que fazer com essa especulação do mercado? Esperar as coisas se acalmarem. Presidente, uma última pergunta. Existe uma polêmica hoje global sobre vacina, sobre vacinação, mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte: a indústria brasileira farmacêutica, ela está preparada para atender a demanda de vacinas, de produção de vacina no Brasil no próximo ano, para atender tanto a indústria, mas todos os setores da economia e a população como um todo? Olha, Timóteo, aí eu posso te falar pela
assim, o que eu conheço da indústria farmacêutica brasileira é uma indústria muito preparada, muito competitiva e que tem investido muito sempre em tecnologia, inovação, tem feito grandes investimentos no Brasil nos últimos anos. É uma indústria que cresceu muito realmente, que despontou no Brasil. Acredito que esteja preparada, sim. As declarações que a gente tem visto dos especialistas, aí da Fiocruz e outros laboratórios, é de que a gente estaria preparado, assim que tivermos uma vacina certificada com uma determinada segurança, para fazer uma vacinação em massa. Então, esse é a minha expectativa. É claro que, às vezes, você fica mais otimista e determinada vacina está caminhando muito bem, aí você vê que houve um retrocesso, alguma coisa, mas a gente está vendo que é assim mesmo e que as coisas estão avançando. Então, o que eu acredito que possa melhorar muito para 2021 também é uma vacinação em massa no mundo inteiro. Não sei, aí é muito mais futurologia, se isso seria a partir de março. Francamente, eu não sou especialista para poder ter uma visão mais concreta disso. Presidente, muito obrigada pelo seu tempo. O papo daria para render bastante, com certeza. A gente já deixa o convite para uma próxima oportunidade aqui para o senhor conversar com o UOL. Quem sabe ali ano que vem, quando a reforma tributária, quem sabe, Espero que andar, né? seja se votada esse ano ainda, Carla. O senhor acredita que pode ser votado esse ano ainda? Eu acho que na comissão pode. Na comissão. É, Já seria uma importante sinalização aí na sua já. avaliação. Já teríamos um projeto. Entendi. Né? Quem sabe? Vamos ver. Se votar, de repente a gente volta a conversar aqui. Eu que agradeço a você, ao Timóteo e ao UOL. É um prazer falar com vocês e sempre que quiser eu estou à disposição. Obrigado, Maravilha, presidente. obrigada. Obrigado a Até você. uma próxima, Prazer. presidente. UOL.